pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vou falar sobre Stranger Things. Nossa, vocês nem gostam, né, quando eu falo de Stranger Things. Mais especificamente eu vou falar sobre coisas que eu estou muito ansiosa pra ver numa quarta temporada. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás das expectativas da quarta temporada, aquilo que eu acho realmente que eles vão abordar. E muitas das coisas que eu mencionei lá vai bater com as coisas que eu vou falar aqui, então você pode assistir aquele vídeo que vai estar aparecendo aqui no card em algum lugar, pra dar um complemento melhor nesse aqui, caso você ainda não tenha visto ele. E é claro, só pra deixar de aviso aqui pra vocês, essa é a minha lista, tá? Você pode esperar coisas muito diferentes, você pode querer ver outras coisas, é com você, sabe? Mas eu tô aqui pra falar 5 coisas que eu quero ver bastante na quarta temporada de Stranger Things. Eu não vou falar de reta final, nem até o fim da série, não. Eu vou falar da quarta temporada apenas. E eu quero deixar claro também que não é uma ordem, sabe? Não é do melhor pro pior, do pior pro melhor. São só 5 itens que eu selecionei e eu vou falar deles aqui. Mas antes de eu começar, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Eu tô esperando aquela avaliação do YouTube pra ver se eu posso já pedir a minha placa e tudo mais, que sempre tem uma avaliaçãozinha dessas, né, no canal. E mais ou menos o YouTube confere pra ver se tá tudo certinho com os inscritos, pra ver se não tem bot, nem nada assim. Então não se preocupem, porque eu vi que tem gente que tá perguntando da plaquinha, né? Então eu já estou aqui atualizando vocês. Assim que eu tiver mais notícias da plaquinha, eu aviso, tá bom? Já se inscreveu no canal, já deixou um like, ativou as notificações daquele sininho. Então beleza, vamos começar aqui o vídeo. Eu acho que a primeira coisa que é meio que o que todo mundo quer ver, né? Eu acho, pelo menos é a percepção que eu tenho, é o que aconteceu com o Hopper. Como é que ele conseguiu escapar? Eu já fiz muitas teorias envolvendo o Hopper aqui, eu acredito em muitas de que vocês me mandaram também, tem muitas bem legais. Só que eu já falei uma vez que eu pessoalmente acredito que o Hopper, ele entrou no portal antes da máquina explodir, e aí depois da explosão da máquina ele conseguiu sair, que foi meio que a Eleven fez na segunda temporada, né? Ela saiu, tipo, minutos depois, horas depois, não sei, das coisas que aconteceram ali na primeira temporada, mas isso não foi o suficiente pra ela chegar até o Mike, chegar até os amigos dela a tempo. Então eu acho que eles vão fazer um paralelo muito grande entre o Hopper e a Eleven, da maneira que eles sobrevivem a esses acidentes aí. E eu quero saber também o que ele faz lá na Rússia, né? Aparentemente ele é um prisioneiro como qualquer outro, porque eu já falei aqui que eu não acredito que o Hopper seja o prisioneiro americano que mencionam lá no final da terceira temporada. Então o que o Hopper faz exatamente? Eu quero saber isso também. E eu também acredito que vai ter um episódio que vai focar um pouco no passado do Hopper, já que a gente vai estar falando tanto sobre ele na quarta temporada. Aliás, tem muita gente que acredita nessa possibilidade, né? Então não é da minha cabeça, nem nada assim, sabe? Eu só acredito também, como muitas pessoas. Eu quero saber também como é que ele vai voltar pra Hawkins, né? Porque se as pessoas forem lá salvar ele, o que eu acredito que seja o Murray e a Joyce, até o final da temporada ele vai ter que voltar pra Hawkins, e eu acredito que é só no final ali da temporada, os 2 últimos episódios, que todos os outros personagens vão saber que o Hopper está de fato vivo. Então eu imagino um encontro super emocionante, né? Principalmente entre ele e a Eleven. Eu imagino finalmente, eu espero que isso aconteça, né? O relacionamento da Joyce e do Hopper precisa acontecer nessa temporada também, já enrolou demais. Então a gente vai ter muitas coisas sobre o Hopper, talvez a gente tenha, né, se você for falar do passado dele, você vai ter que mencionar Vietnã, você vai ter que mencionar os anos 50, os anos 60, e isso vai ser uma coisa bem legal pra Stranger Things, que é tão bom em adaptar épocas, né? Eles ficam adaptando constantemente, obviamente, os anos 80. Então eu quero muito ver eles retratando uma outra época também, quando for falar alguma coisa do passado do Hopper. Imagina só mostrando os anos 60, que diferente que vai ser as músicas dos anos 60, o visual, sabe, os cabelos, tudo vai ser bem característico, porque se tem uma coisa que Stranger Things é bom, é direção de arte, gente. Eles conseguem retratar as coisas bem bonitinho, bem legal. Então eu diria que esse é o primeiro tópico aqui que eu vou falar, que é o assunto Hopper. O que vai acontecer com o Hopper? A segunda coisa que eu tenho pra falar aqui, eu não vou nem esconder a minha empolgação em relação a isso, porque eu acho que é o tópico que eu mais gosto em Stranger Things, que é toda a relação do governo americano. Todas essas coisas do laboratório, dos cobaias. Será que vai ter novos experimentos em Stranger Things? Eu acredito que sim. Desde o final da terceira temporada eu vivo falando que eu acredito que novos experimentos vão entrar, né? Muitas pessoas vêm falando isso também. Mas uma das minhas apostas
propostas pra quarta temporada foi a introdução do personagem Ricky, que é o número 3. E eu penso aqui que se o Ricky entrar, provavelmente as gêmeas Jamie e Marcy também vão entrar. E é claro, o retorno da Callie, né? Porque você deixou ela viva na segunda temporada e a gente não sabe o que aconteceu com ela. Então não é possível que eles vão pegar uma personagem com potencial tão grande quanto a Callie e vão desperdiçar, assim, jogar pela janela, como se fosse um personagem qualquer. Então eu acredito muito que os experimentos vão fazer presença aí nessa quarta temporada, uma coisa que não aconteceu na terceira, né? E isso vai ser porque a Eleven vai precisar recuperar os poderes dela, e eu tô muito interessada nessa jornada, principalmente porque eu acho que ela vai compartilhar uma linha narrativa, né? Compartilhar uma storyline, eu já falei isso muitas vezes aqui. Vou deixar também, de novo, um vídeo linkado falando da teoria da Fênix Negra, que é a teoria mais popular, eu acho que da quarta temporada, que eu tenho aqui no meu canal, e é a que eu mais acho que vai acontecer também, porque eu gostaria muito de ver o Mike e a Eleven indo numa mesma jornada atrás dos poderes dela, e eu acho que isso vai acontecer sim. Eu tô muito ansiosa pra ver todo esse convívio em relação aos novos cobaias, em relação também ao Brenner, porque vocês já estão cansados de saber que eu acredito que o Brenner esteja vivo. Sem corpo, sem morte é a minha regra. O Demogorgon pulou lá no Brenner e depois eu não vi mais nada. Você viu mais alguma coisa? Porque eu não vi mais nada. Eu não vi sangue, eu não vi tripa, eu não vi mais absolutamente nada. Enquanto outros personagens, tipo o Billy, o Bob, a Barbie, a gente vê nitidamente morrendo, né? E a galera vive tentando reviver eles por algum motivo que eu não entendi ainda, mas um dia eu entendo. Então eu acredito que o Brenner seja o tal americano que fica falando no pós-créditos, e eu acho que ele tem muito a acrescentar pra série, gente. Tem muita pergunta sem resposta que só o Brenner pode responder. Então toda essa coisa envolvendo a história da Eleven, a Terry Ives, talvez o pai biológico da Eleven, porque pode ser importante pra ela recuperar os poderes. Ela vai ter que enfrentar alguns traumas da vida dela. Eu já falei isso em live, já falei nas minhas redes sociais, que é mais fácil a Eleven se machucar na mão do Brenner do que na mão do Mind Flayer, gente, porque do Brenner ela tem trauma. O Brenner é realmente o maior inimigo de Stranger Things, e eu não acho que os Duffer Brothers vão simplesmente jogar pela janela toda essa possibilidade também. A terceira coisa que eu quero muito ver aqui, e eu acho que muitos de vocês podem estar empolgados com essa possibilidade, é a gente ver o ensino médio em Hawkins, né? Porque tudo que a gente viu foi sempre os ensinos anteriores, né? Quando eles eram crianças e tal, que ninguém era adolescente ali, né? Do nosso grupinho favorito. E agora todos eles vão estar na adolescência, então vai ter muita coisa nova pra ver. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre os possíveis temas dessa temporada, e eu falo bastante dessa questão de adolescência, porque como eu falei, tem algumas coisinhas que eles vão abordar de maneira diferente, vai ficar talvez um pouquinho mais pesado. Então eu tô muito empolgada pra ver como é que eles vão retratar a adolescência nos anos 80, que a gente viu um pouquinho ali com a Nancy, Jonathan e Steve, principalmente na primeira temporada, só que agora vai ser com uns personagens que a gente literalmente viu criança. Então vai ser bem interessante a gente ver como é que cada um deles vai lidar com essa questão de adolescência e essa questão de descobertas e tudo mais. Eu tô muito empolgada pra ver essa parte. A quarta coisa que eu acredito que tem muita gente ansiosa pra ver é como é que vai ser essa nova moradia dos Byers. Pra onde a Joyce se mudou? O que ela tá fazendo lá? O Jonathan entrou numa faculdade? O que ele tá fazendo da vida? O Will e a Eleven vão estudar em uma outra escola? Ou então é só o Will, porque a Eleven, né, ela é procurada pelo governo e aí de repente ela vai ser ensinada em casa? Ou então ela nem vai chegar a frequentar uma escola? Como é que vai ser isso? Pra mim, pessoalmente, é muito difícil visualizar a Eleven na escola, porque eu acho que não vai ter tanto tempo pra focar nisso. Talvez mostre um pouquinho, talvez não. Mas eu tenho uma dificuldade pra imaginar esse tipo de coisa. Porém, seria bem interessante, né? Seria bem diferente mostrar a Eleven no ambiente escolar, né? Será que ela teria muita dificuldade ou pouca? Será que ela aprende rápido? Porque lembrando, né, a Eleven nunca frequentou a escola, então tem muitas coisas que ela não vai saber fazer, gente. Então isso seria possivelmente um drama diferente que eles poderiam usar. Ou então ela poderia, de repente, ser ensinada em casa por alguém. Eu não sei o que a Joyce pode fazer pra ela. Eu só sei que eu quero muito saber qual cidade que eles vão se mudar, né? Eu sei que muitos de vocês têm esse palpite que ela vai se mudar pro Maine, né? Porque foi uma cidade que o Bob mencionou pra ela na segunda temporada. E pode ser, por que não, né? Qualquer cidade é válida, gente. Tipo, sinceramente, pra mim, no quesito teorias pra onde os Byers se mudaram, qualquer cidade é válida. Porém, uma coisa que eu tenho certeza que vai retratar é essa dificuldade deles simplesmente não poderem falar pra ninguém das coisas que acontecem em Hawkins. Ou que aconteceram em Hawkins. É por isso que eu acredito que todo mundo tem essa ideia, né? De que eles todos vão voltar a morar em Hawkins
Hawkins no final da temporada, né? Pra mim isso é quase nítido, assim. Se eles não fizerem isso, eu vou ficar surpresa. Mas pra mim é meio óbvio que vai todo mundo voltar a morar em Hawkins e foi só pra fazer um dramão. Eu acredito muito nisso porque um dos conselhos que o Hopper dá pra Joyce lá na terceira temporada é que traumas são mais fáceis de enfrentar quando você tá com alguém que se importa com você, que sabe pelo que você passou. Então isso diz muito pra mim. Você tem que ficar ao redor dos seus amigos, ao redor das pessoas que você ama, pra você enfrentar algum trauma difícil. E a Joyce se isolando lá numa cidade qualquer, que eu não faço ideia de qual seja, né? Vocês também não. Apesar de eu entender a atitude dela, vai ser uma coisa que não vai funcionar muito bem, sabe? Vai ser totalmente contra o que o Hopper tinha aconselhado ela. Inclusive, é por isso que eu tinha mencionado no item anterior que eu acho que o Mike e a Eleven vão em busca dos poderes dela e tudo mais, porque vai ser um trauma dela que ela vai estar compartilhando com alguém que ela gosta, que é justamente o conselho do Hopper. Então eu acho que no final da temporada vai estar todo mundo em Hawkins de novo, vai estar aquele grupão, sabe? Isso sempre acontece em finais de temporada de Stranger Things. Cada um fica no seu canto por 2 episódios, depois todo mundo vai se unindo até que fica o grupão inteiro no final. Só que pra isso acontecer, primeiro a gente tem que conhecer a nova moradia dos Byers, né? Vamos ver como é que é lá pra gente poder comparar com Hawkins. Gente, eu não sei vocês, né? Como eu disse, essa é uma lista minha, que eu acredito que algumas pessoas têm algumas coisas em comum, mas é uma lista minha. Eu estou muito interessada pra saber o que aquele povo da Rússia tá fazendo. Porque lembrando, a gente tá no meio da Guerra Fria, que foi um conflito entre os Estados Unidos e a Rússia, no caso a União Soviética, né, chamava assim. E eles estão competindo pra ver quem tem mais poder. Então eu quero ver o que a Rússia tem de tão poderoso. Será que de repente eles têm programas de experimentos também, igual os Estados Unidos? Será que rola algum cobaia russo? Será que eles têm tecnologia mais avançada? Então talvez eles tenham algum conhecimento do mundo invertido que a gente ainda não sabe? O que é aqueles lugares cheios de prisioneiros que mostrou pra gente, que vai ter muito personagem novo também? Porque ao contrário de que muita gente pode pensar, né, que eu já vi uns comentários assim, de gente falando que eles vão abordar a Guerra Fria na 4ª temporada. Sendo que assim, gente, eles abordam a Guerra Fria desde a 1ª temporada. A motivação da Eleven existir é por conta da Guerra Fria. Então talvez na 4ª temporada você pode falar que eles vão aprofundar a Guerra Fria. Aí beleza. Mas que a Guerra Fria tá existindo, existe desde antes da época que se passa a 1ª temporada, né? Começou bem no finalzinho dos anos 40 a Guerra Fria, né? E a gente tá nos anos 80 em Stranger Things. Então eu definitivamente quero ver qual vai ser o papel da Rússia nessa temporada, porque obviamente vai ser muito relevante, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Dessa pequena listinha aqui que eu montei. Eu tentei pegar bem por cima alguns temas que eu gostaria de ver, né? Tem muitas coisas que os personagens poderiam fazer que eu gostaria de ver bastante na tela, tipo a relação de alguns personagens uns com os outros. Eu decidi falar não nesse aspecto de expectativa, né, entre relação de alguns personagens e tal, pra tentar focar mais em alguns temas, tudo certinho, pra tentar ser mais objetivo aqui nesse vídeo. E se você gostou aqui dessa listinha, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Escreve aqui embaixo também temas que você gostaria de ver aqui no canal e também coisas que vocês achariam legal ver nessa 4ª temporada de Stranger Things. Escreve aí que eu tô curiosa pra ver o que vocês vão falar e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!